O atacante francês Anthony Martial fez exigências milionárias para assinar contrato com o Flamengo. Eu já falei sobre isso, acredito que o Flamengo não vai contratar ninguém, por enquanto, nesse momento. Existem algumas alternativas no mercado, alguns jogadores que estão aí, né, com histórico de lesões, muitos deles há mais de 2 anos também, sem atuar. O Flamengo vai com muita cautela, gente. A melhor opção para o Flamengo realmente hoje é o Gabigol. Eu vou falar sobre essa situação aqui com vocês, tá? Vamos falar também sobre a situação de Eric Pulgar, que preocupa o Flamengo. Fabrício Bruno, convocado para a seleção brasileira. O Flamengo, por outro lado, trabalha para ter o retorno de 4 atletas já para o jogo contra o Bahia nesta próxima quinta-feira. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com esta nação maravilhosa, beleza? Bom, hoje o elenco do Flamengo, né, novamente está de folga. Lembrando que após o jogo contra o Corinthians, que aconteceu no último domingo passado, o Flamengo ganhou 3 dias de folga, o elenco segunda, terça, quarta. Voltou às atividades na quinta-feira, treinou na quinta, sexta e ontem sábado. Hoje, domingo, o elenco está novamente de folga. Amanhã, retorna ao CT do Ninho do Urubu, se reapresentam para dar continuidade à preparação para o jogo contra o Bahia. O próximo jogo é na quinta-feira, pelas quartas de final, o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. O Flamengo, vale ressaltar, venceu o primeiro jogo no último dia 28 lá na Fonte Nova por 1-0. O Flamengo precisa focar nessa partida, tá? A informação que temos é que o Bahia vem trabalhando justamente, né, visando o ponto fraco, posso falar assim, do Flamengo nos treinos. Quais são os pontos fracos do Flamengo? O principal ponto fraco do Flamengo, todo mundo sabe, né, que são bolas aéreas. Com isso, o Bahia vem trabalhando bastante nesse ponto aí. O Flamengo precisa ficar de olho. O Flamengo, por outro lado, vem trabalhando também para ter o retorno de alguns atletas que estão entregues ao departamento médico, como o caso de Léo Pereira, Arrascaeta, Nicolás de la Cruz e também Gabigol. Gabigol já começou uma transição, já começou a treinar junto com o grupo, assim como o Léo Pereira também já está treinando junto com o grupo, mas posso fazer uma atividade leve, já começou a trabalhar com o grupo. Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, a expectativa é que eles fiquem à disposição, mas o Flamengo não vai forçar para ter os jogadores antes de eles estarem 100%, para realmente não acontecer nenhuma zebra novamente daqui para lá. Lembrando que o Flamengo depois tem Libertadores pela frente, enfrenta o Bahia agora na quinta-feira, dia 12, no dia 15 tem o Vasco pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no dia 19, o Flamengo tem o Peñarol do Uruguai no Maracanã pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Então o Flamengo vai com muita cautela, com muito cuidado para esses jogos que tem pela frente, principalmente visando a recuperação desses atletas. O Flamengo também tem uma preocupação muito grande com o jogador que está a serviço da data FIFA, né? A seleção chilena, que é o nosso chileno Eric Pulgar. Eric Pulgar voltou a treinar depois que ficou de fora do jogo contra a Argentina na última quinta-feira. Voltou a treinar, mas é dúvida para o jogo do Chile agora na próxima terça-feira. Mesmo que se ele entrar num sacrifício pela seleção chilena, né? Depois o Chile vai pegar assim, ó, vai lá, o Flamengo resolve o resto, aí vai chegar sem condições de jogo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas vamos torcer para que dê tudo certo. Se falando sobre seleção, Fabrício Bruno foi convocado, chamado, ou seja, teve uma ligação de emergência, chamando Fabrício Bruno para reforçar a seleção brasileira após o corte de Militão. Éder Militão sofreu uma lesão muscular, não pôde continuar na seleção brasileira, foi desconvocado e agora Fabrício Bruno vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo da seleção brasileira
contra o Paraguai, que acontece agora na próxima terça-feira em Assunção. Na minha opinião, o Dorival já deveria ter chamado o Fabrício Bruno desde a primeira lista, porque o Fabrício Bruno foi convocado na data FIFA de março e o Fabrício Bruno foi muito bem. Foi muito bem nos dois jogos daquela data FIFA em março, contra a Inglaterra, né, e contra a Espanha. Então o Fabrício Bruno foi muito bem, sim, né, merecidamente, aí foi chamado. Poderia ter chamado outro, mas o Dorival não. Chamou o Fabrício Bruno merecidamente. Fabrício Bruno, tomara que não aconteça nada. Já temos a situação que aconteceu com o Pedro. Temos o gesto lá também na seleção brasileira. Torcer para que dê tudo certo e os jogadores voltem realmente, né? Vai ser um curto prazo. O jogo da seleção acontece na terça-feira. O jogo do Flamengo acontece na quinta, né? Até voltar lá do Paraguai, viajar, não vai ter tempo nem de treinar, fazer nenhum treino aí junto com o elenco. Essa é a verdade, porque chega na quarta, jogadores têm jogado na terça. Provavelmente, se entrar em campo na quinta-feira, o técnico Tite deve colocar ali, né, um tempo, não sei, no segundo tempo ali. Mas enfim, o importante é ajudar o nosso Mengão queridão. O técnico do Peñarol do Uruguai, que é o próximo adversário do Flamengo nas quartas de final da Conmebol Libertadores da América, ele foi perguntado se poupará jogadores em jogo antes do encontro com o Flamengo. Lembrando que ele venceu agora o jogo, tem mais um jogo agora antes do jogo, o último jogo, antes de enfrentar o Flamengo. E ele falou o seguinte, olha só, precisamos de ritmo. Depois dessa paralisação, que não estava nos cálculos de ninguém, precisamos competir e vamos colocar nossa melhor equipe. Que isso sirva de preparação para nós. Olha só, esse exemplo, tá? Servir de preparação para nós. Disse aí o técnico do Peñarol, que é o Diego Aguirre, ao ser questionado se iria poupar jogadores contra o Rampla do Uruguai, adversário anterior do embate contra o Flamengo. Ou seja, vai ter um jogo contra o Rampla, depois tem um jogo com o Flamengo. Aqui o Flamengo tem um jogo antes de enfrentar o Peñarol, tem um jogo contra o Vasco. É um clássico direto contra o Vasco no Maracanã. Então vamos aí torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Henrique, o Flamengo vai contratar novos jogadores, ou melhor, um novo reforço para a posição, né, seu substituto de Pedro. Eu já falei sobre isso, tá? E vou trazer mais detalhes porque surgiu uma nova informação aí de que o Anthony Martial, francês, 28 anos, ex-Manchester United, ele simplesmente fez uma exigência milionária para assinar com o Flamengo. O jogador está sem clube desde o meio do ano agora, mas desde dezembro de 2023 que ele não entra em campo. Ele não entra em campo. Na última temporada, ele marcou apenas 2 gols, centroavante. Ainda tem gente que estão criticando o Gabriel Barbosa, porque o Gabigol nessa temporada tem 4 gols e quase não entra em campo. Concordam comigo? O Anthony Martial pediu 2 milhões de vencimentos mensais em salário e luvas, além de 3 anos de contrato. A diretoria do Flamengo ainda não respondeu, enquanto também Mariano Dias está na mesma situação que foi outro jogador que foi oferecido. O Flamengo não descarta. O que acontece? O Flamengo também teve o nome de Depay, que foi para o Corinthians. O Flamengo, de acordo com as informações, o principal motivo da desistência do Flamengo em contratar Depay foi a pedida salarial. Foi muito elevada. O Flamengo não quis realmente fazer loucura, né? Tem muitos aí que estão fazendo loucura. Eles aí não tem dinheiro para pagar ninguém, mas está contratando. Boa sorte para eles. Mas o Flamengo mantém a cautela. Tá certo, o Flamengo não vai fazer loucura. Jogadores que estão aí 2 anos, até tem livres, mas tá 2 anos. Outros com histórico de lesões. Por exemplo, o Anthony Martial tem um histórico de lesões absurdo, assustador. Então, manter calma, cautela. Isso é que é importante. Vamos focar, apoiar o nosso Flamengo, que isso é que é importante. Eu, você, nós, torcedores rubro-negros, apoiar o nosso Flamengo. É assim que tem que ser, gente. É assim que tem que ser e é assim que vai ser, tá? Vai ter o Gabigol tá empenhado nos treinos aí. O Léo Ortiz já virou até centroavante, atacante lá,
Fez um gol de bicicleta ontem no treino, sensacional. Parabéns aí, Léo Ortiz, que joga e joga muito. O Alexandro, mano, na entrevista coletiva de apresentação, ele falou aí de que já jogou em várias posições, está disponível para jogar onde quiser, até no ataque, se o Tite tiver de botar ele lá, ele vai jogar. Então, cara, o Tite tem opções aí à vontade, mas o Gabigol é o principal nome, tá, gente? Só brincadeira aqui mesmo, que a gente sabe que o Tite faz loucura aí. O Tite bota zagueiro lá no ataque, goleiro lá no ataque. Mas, bom, torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. E vamos que vamos em busca dessa vitória. Quinta-feira contra o Bahia, depois tem o Vasco, depois Libertadores. Vamos em busca dessa vitória para o nosso Mengão queridão e a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Tamo junto, forte abraço, até mais.